Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para nosso estudo da nossa escola bíblica dominical, das nossas lições da Convenção Batista Capixaba, em que nós estamos quase chegando ao final dessas lições, onde nós vamos estudar sobre Daniel, um personagem que nós conhecemos bastante, né, por toda a sua trajetória, né, um menino ainda que saiu de Judá e foi para o cativeiro babilônio, ainda um garoto, ainda entrando na adolescência, e que viveu todo um período conturbado, mas que em momento nenhum ele se deixou levar por aquela situação e deixou de adorar a Deus, de prestar o seu culto, a sua reverência, é, mesmo na sua tenra idade, ele levou isso por toda a sua vida. E nesse estudo que nós vamos fazer, baseado no capítulo 6, mas se você puder ler o capítulo 5 também, um pouco você vai se situar melhor ainda nesse contexto dessa história, onde que Daniel cresceu ali no palácio do rei, passou por transição de três reis, se não me engano, três ou quatro reis, e que ele se destacou entre os seus pares e ali aquele povo e os judeus que ali estavam, pela sua sabedoria, pela sua obediência a Deus. Apesar de estar no meio de um povo pagão, ele conseguiu se destacar, né? E num período anterior no capítulo 5, nós vamos ver que o rei tem uma certa dificuldade, né? Beltesazar tem uma dificuldade em entender o que Deus queria falar quando Deus escreve na parede, né? O Senhor estava requerendo dele a profanação que o pai dele fez, e agora ele estava confirmando isso, né? Usando os cálices que eles haviam retirado do templo, e agora eles estavam profanando, ele juntamente com as suas mulheres, suas concubinas, os nobres da corte, eles estavam bebendo nesse cálice, né? E Deus escreve na parede, e os magos, os encantadores não conseguem decifrar aquilo que havia escrito. E Daniel decifra aquilo que estava escrito, e ele traz uma mensagem amarga para o rei, né? E o rei promete àquele que conseguisse decifrar o que estava escrito ali naquela parede, ele colocaria um cordão, um pingente de ouro no pescoço, colocaria um manto vermelho sobre os ombros, e ele seria o terceiro no reino, ou seja, depois do rei, ele seria a terceira pessoa que mandaria em todo o reino, né? E dessa maneira foi, só que a profecia que deu, aquilo que Deus havia escrito ali naquela parede não era nada favorável ao rei. Tanto é que Daniel consegue ler o que estava escrito ali, e fala palavras duras para ele, que ele desobedeceu a Deus assim como o pai dele, e o reino dele seria tomado dele e ele seria morto. E a palavra fala que naquele mesmo dia o rei foi morto, e Dario, que era Medo-Persa, assumiu no lugar de Beltesazar. E aí o que acontece? Né? Aí durante esse período agora, né, Daniel já não é mais um garoto, mas já é um jovem, e, e ele também, pela sua sabedoria, por toda a sua fidelidade, não só a Deus, mas mesmo ele estando ali num cativeiro babilônico, ou agora num cativeiro medo-persa, ele era um adorador do Senhor, né? E pela sua posição de destaque ali naquele reino, muitos que se diziam amigos ou que estavam com ele ali naquela situação se sentiam incomodados, né? Pela inveja, pela posição que Daniel ocupava, né? E eles conseguem persuadir o rei a editar um decreto para que todo aquele que não adorasse o rei, que o rei era considerado ali uma divindade, né? Naquele período da história, e todos que não adorassem o rei, eles seriam lançados na cova do Uniões. Então eles induziram o rei a fazer um decreto, e ali já
já estabeleceram a sentença, que seriam lançados na cova dos leões. E a gente vai ver que nessa narrativa dessa história, desse acontecimento, né, logo que Daniel toma conhecimento desse fato que o rei havia escrito um decreto para que todo aquele que adorasse a um outro Deus que não fosse o próprio rei seria lançado na cova dos leões. E a palavra de Deus vai dizer que Daniel sai dali, vai para o seu quarto e abre a janela, e a janela em direção a Jerusalém, e ele ora ao Senhor, ele busca ao Senhor, como aqueles que induziram o rei a fazer o decreto, sabia disso, logo eles foram ao encontro de Daniel e chegam lá, vê Daniel prostrado orando ao Senhor. E o que eles fazem? De imediato eles vão ao rei e contam: ó rei, ó, salve rei, né? Quer dizer, fizeram toda aquela reverência, como eles estivessem ali prestando um ato de obediência, né? Um ato de realmente de subordinação ao rei, né? Mas nós vemos que é tudo um engodo, e eles ali dizem para: ó, salve rei, olha, de acordo, eles citam o decreto que o rei assinou e tal, ele: não, assinei, está em vigor, né? Era um decreto que durante 30 dias ninguém poderia adorar a um outro rei, né? E aí eles dizem: olha, Daniel, aquele que está aqui no seu reino, né? Aquele judeu, ele estava lá prostrado adorando um outro Deus. E a palavra de Deus vai dizer aqui que o rei se entristeceu, né? Porque ele tinha altas, e embora ele não fosse um servo do Senhor, ele não adorava a Deus. Embora ele não fizesse isso, ele se entristeceu no seu coração, né? Porque ele tinha grande estima por Daniel, como falei, pela sua fidelidade, né? Pela sua honestidade, pela sua sabedoria, pelo seu comprometimento com as coisas que ele fazia. E, e então o rei deu prazo até o final do dia, né? Como esperando que Daniel viesse se arrepender de adorar a Deus, de negasse, né, tudo aquilo que estava acontecendo, né? Porque o rei estava procurando uma saída para poder livrar Daniel. Mas a palavra vai dizer que Daniel não retrocedeu na sua fé. Daniel não retrocedeu no seu propósito. E então o rei manda pegar Daniel e lançar na cova dos leões. E a palavra vai dizer que o rei com seu anel, né, sela, não só ele, mas os nobres, sela aquela cova para que não pudesse ser voltar atrás daquilo que já havia determinado, né? E a palavra de Deus vai dizer que o rei vai para os seus aposentos, ele não consegue comer, não consegue dormir, né? Porque, como eu falei, ele tinha uma autoestima, um alto apreço por Daniel. Então seu coração estava partido, estava condoído, né? Ele não queria admitir, né, aquilo que estava acontecendo. Mas como ele havia assinado um decreto, não podia voltar atrás. Eu acho que vem daí até aquela expressão que nós conhecemos, que palavra de rei não volta atrás, né? E ele não podia voltar atrás da sua palavra, porque aquele decreto estava em vigor durante 30 dias, né? E ele não podia fazer absolutamente nada para poder livrar Daniel, né? E a palavra vai dizer que no outro dia, logo pela manhã, o rei corre em direção à cova e ele já vai dizendo: ó, Daniel, você está aí, ó Deus de Daniel. E ele vai dizendo, né? E agora nós vamos vendo que ele vai proferindo palavras não necessariamente de adorar a Deus, mas ele já vai acreditando que alguma coisa deveria ter acontecido. Ele vai vivendo aí já um conflito e um contraditório, né? Ele queria acreditar, não queria acreditar que Daniel estava morto, mas que estivesse vivo, mas no seu coração ele achava que estava morto. E agora? Estava morto, estava vivo, Daniel havia se livrado dos leões, né? O que havia acontecido? E a gente vai ver que a palavra de Deus vai mostrar que Daniel realmente ele foi livre daquela situação. Porque ele mesmo vai narrar para o rei: olha, Deus mandou um anjo e fechou a boca do leão, né, dos leões, e não aconteceu nada comigo, né? E a narrativa bíblica vai dizer que o rei manda tirar Daniel de lá, e todos aqueles que lançaram calúnia sobre Daniel, não só eles, mas as suas mulheres, olha só que tragédia, né? Não só ele, não só aqueles que lançaram calúnia sobre Daniel, mas as suas mulheres, os seus filhos foram lançados na cova dos leões. E a palavra vai dizer que antes mesmo que ele chegasse ao fundo daquela cova,
eles já tinham sido despedaçados, seus ossos, sua carne teria se estraçalhado, teria sido partido, né? E aí muitos devem pensar, poxa, mas Deus é vingativo. Não, não é. É a justiça de Deus através a mão daquele rei, porque aquelas pessoas é, não estavam só afrontando a Daniel e ao rei, né? Não estavam ludibriando ao rei, mas estavam afrontando ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, né? E aí na narrativa já do texto, no texto no capítulo 6, como eu falei, é bom que você leia também o capítulo 5, mas a narrativa do capítulo 6, que baseia exatamente o que nós estamos aqui conversando, diz assim, ó, pareceu bem a Dário nomear no reino 120 satrapas para governar todo o reino, né? E aqui vai falar que dentro desses 120 estava Daniel, e dentro desses ele ia escolher 3 para poder administrar todos esses 120. E o texto vai dizer que Daniel era um desses 3, né? Para ver o grau de confiança, né? O grau de credibilidade que Daniel tinha para com o rei Dário, para com o povo persa, né? Do modo geral. Então ele era, embora ele seja um servo do Senhor, ele era um bom administrador. Ele não, como dizia em outros países, ele não puxava a brasa para sua sardinha. Ele fazia o que era certo, fazia o que era justo, né? Mas mesmo assim, haviam aqueles que estavam tentando derrubá-lo e difamá-lo. E no versículo 3 diz assim: então o mesmo Daniel se destacou entre os seus superiores e satrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava em nomeá-lo para governar todo o reino. Olha só, né? Então ele não só ia governar uma cidadezinha, uma parte, mas sim o rei pensava em colocar ele para governar todo o reino, né? Pela sua, como falei, pela sua sabedoria, pela sua fidelidade, pela sua honestidade, né? Coisa que viu, como diz aqui o texto, viu algo, o rei, né? Viu e tinha nele algo extraordinário, né? E no versículo 5 diz assim, ó, esses homens disseram, nunca encontramos motivo algum, né? Contra Daniel, a menos que procuremos no que diz respeito à lei de seu Deus. Isso aqui já vem na parte como da cilada que eles estavam tentando, né? E como o título dessa lição diz, né? Eles estavam tentando difamá-lo. No meio de toda essa circunstância difícil que Daniel já estava vivendo, como falei, ele veio para um exílio, estava ali desde o exílio babilônio, agora no governo persa, medo persa, e eles, apesar de tudo isso, eles ainda tentavam tirar o que realmente restava, né, que era a sua fé, abalar a sua comunhão para com Deus, né? E lá no versículo 6 diz assim, então os presidentes e os satrapas foram juntos ao rei e disseram ao rei, ó rei, vive para sempre. E como eu falei aqui, aí eles sugerem ao rei que faça um decreto e tal, né? E ainda dá a sentença, né, para que fosse lançado aquele que desobedecesse, não adorasse, não orasse ao rei, não se prostrasse para adorar o rei, fosse realmente morto e lançado na cova dos leões. E no versículo 10 desse mesmo capítulo diz, quando Daniel soube do edital que estava assinado, entrou em casa no seu quarto e em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se e orou e deu graças a Deus diante do seu Deus. Então aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha só, né? Quer dizer, eles armaram toda aquela situação, né? Toda aquela situação do decreto, e agora eles, como dando uma de bonzinho, né? Porque estavam procurando realmente ver quem realmente fazia o que havia determinado o rei pelo decreto, mas na verdade, como eu falei, a questão da inveja, semear a difamação para poder realmente que a vida de Daniel fosse tirada, né? Ou seja, eles não queriam, sabiam que Daniel, do que ele era capaz, né? Pela sua fidelidade, pela sua honestidade, né? Perante ali ao rei Dário. E aí eles, como diz o texto que é assim, eles foram às pressas ao rei, contaram toda aquela história, como eu falei, o rei deu até o final do dia, para que, tentando que Daniel fosse modificar a sua posição e se prostrar perante o rei, mas isso não aconteceu, né? E
E lá no versículo 16 diz assim, ó, então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e lançaram na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, o teu Deus a quem serves continuará a te livrar. Olha só, o rei era um ímpio, né? Mas ele viu a integridade de Daniel, que ele devia observar Daniel tanto para dar tanto tamanha responsabilidade para ele, né? Diz assim, o teu Deus te livrará, né? Então é o que a gente vê muitas das vezes, já aconteceu comigo, eu quero que já aconteceu, creio que já aconteceu com você também. A gente vê algumas pessoas no momento de adversidade, às vezes ela nem fala contigo, não te dá um bom dia, não te cumprimentam, né? Mas nessa hora ela sabe o seu nome, bate na porta da sua casa e assim, irmão fulano, chama até de você de irmão. Você podia orar por mim, orar pela minha família, estou passando por um problema assim, uma dificuldade. Você consegue ser identificado, né? Nós conseguimos ser identificados. Então nós temos que ter atenção que muitas das vezes nós pensamos que não, mas nós estamos sendo observados, as pessoas estão nos observando, né? E, e assim como elas nos observam, para pedir o favor do Senhor para a vida delas, muitas das vezes acontece como aconteceu com Daniel, né? Eles tentam, as pessoas tentam, a questão às vezes não só da inveja, mas é, vê como que nós muitas vezes temos, em meio à dificuldade, nós conseguimos ter uma vida diferenciada. Não murmuramos, não estamos tristes, né? Não estou dizendo que a gente vai ficar sorrindo da desgraça, não é isso. Mas mesmo nos momentos de adversidade, nós conseguimos manter a paz, a tranquilidade. É porque Deus está conosco. E assim também foi com Daniel, né? E aqui diz no capítulo 17 que veio colocar uma pedra sobre a cova, né? Sobre a boca da cova, e o anel, e o rei selou com seu anel, e como eu falei que os nobres também, né? E aí lá no versículo 18 fala que o rei se dirigiu ao palácio e passou a noite toda em jejum, né? E diz que foi trazido a presença do rei instrumentos musicais para tentar acalmar o seu coração, trazer ele o sono, e diz que o rei aqui perdeu o sono e não conseguiu dormir, né? E agora trazendo um pouquinho aqui do comentário do autor, ele diz o seguinte, que a vida de Daniel nos inspira pelo seu exemplo de fé, temor, respeito, honestidade, fidelidade a Deus. Uma vida de relacionamento e experiências profundas permite que Deus forge o seu caráter ao ponto de ser reconhecido como homem íntegro e de espírito excelente, né? Então, muitas das vezes acontece no local onde nós trabalhamos, convivemos, no seio da família. Muitas das vezes você não pede para ser referência, mas muitas vezes nós passamos a ser referência. Por que nós passamos a ser referência? Porque nós vivemos embaixo do temor do Senhor, né? E as pessoas verem isso exalando de nós. É como lá o apóstolo Paulo fala, né? Se necessário, você prega a palavra. Muitas vezes você não precisa abrir a sua boca para dizer que você é cristão, porque as suas atitudes, o seu comportamento, o seu modo de viver já exalam isso e mostram isso, né? Mas em contrapartida, como aconteceu com Daniel aqui, muitas das vezes acontece também a situação, que as pessoas muitas vezes ficam assim, incomodadas, né? Ficam incomodadas, não com o nosso progresso financeiro ou com o nosso progresso social, seja lá o qual for, mas sim porque nós temos uma vida íntegra, uma vida regrada, né? Uma vida pautada nos ensinamentos da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas ficam incomodadas porque muitas vezes nós não vamos nem para a direita nem para a esquerda, seguimos no caminho, firmes no caminho do Senhor. E aqui no outro texto o autor vai dizer aqui que Daniel tornou-se muito conhecido por sua sabedoria, como já citamos aqui, piedade, especialmente na observância da lei mosaica, né? Viveu mais de 90 anos, viu a queda da Babilônia, né? O estabelecimento do Império Medo-Persa, como nós já comentamos aqui, e ocupou posições relevantes ou elevadas naquele reino. Então, o que nós podemos também observar e tirar para cada um de nós, né? Que as adversidades, elas estão aí, né?
As pessoas que vão tentar nos difamar, elas também estão aí, né? Mas nós precisamos ter em mente, assim como Daniel, não podemos nos curvar a nenhuma dessas situações. Porque, como diz a própria palavra de Deus, nós sabemos em quem nós temos crido, né? Mesmo que diante de nós apareça a cova, apareçam os leões, né? Apareça a pedra que vai selar a cova, quer dizer, tudo dizendo o contrário para que você não consiga passar ou sobreviver àquela situação, né? Mas a palavra vai dizer que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Porque, e a palavra vai dizer que Deus é aquele que está com o ouvido atento à oração que você faz nesse lugar. E é o que aconteceu com Daniel. Daniel orou ao Senhor e o Senhor o livrou. Porque Daniel era bom? Não. Porque Daniel era o melhor homem da face da terra? Não. Mas porque ele era temente a Deus, né? Em meio à dificuldade, ele não abandonou o seu Deus, não abriu mão da sua fé, né? Tem um cântico, né, para aqueles que são mais antigos, um cântico diz que temos por lutas passadas umas temíveis e cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Mas é isso que Deus faz, a fidelidade de Deus para conosco. E a palavra diz que muitas vezes nós mesmos sendo infiéis, Deus continua sendo fiel, assim como foi com Daniel, né? Ele não retrocedeu em momento algum. Em meio a toda aquela adversidade, ver o seu povo ali no cativeiro, né? E seu povo ser espalhado, tentar realmente dissuadi-lo da sua cultura, da sua adoração a Deus, mas Deus permaneceu fiel. É, e o texto aqui diz, o autor, ele diz que Deus está procurando pessoas e homens e seus compromissos que estejam honestas, justas e de boa índole. Uma pessoa de caráter e que tem palavras, é correta. Sempre honra, que tenha honra. Você pode perder bem, saúde e família, mas nunca o seu caráter, né? Então nós não podemos perder aquilo que Deus deu e dá para cada um de nós, né? Porque, como eu falei aqui, o cântico diz que nós temos por lutas passadas uma dificuldade, mas Deus é aquele que nos livra, né? Deus é aquele que fecha a boca do leão na hora exata. Mesmo que a pedra esteja sobre a cova, Ele vai nos fazer sobreviver, né? E Ele vai usar, até no dia da adversidade, o ímpio, como usou o rei, para que Daniel pudesse sair daquela situação, né? Pela misericórdia de Deus, Deus usou um ímpio, né? E depois a gente vai ver lá no final da narrativa desse texto, mais para frente, que o rei faz agora um edito que todos aqueles que estavam sujeitos ao seu reinado pudessem prestar culto e adorar ao Deus de Daniel. Nós sabemos que não é dessa forma, não é por imposição. Não adianta nós escrevermos aqui uma carta e espalharmos por aí, botar no correio de todo mundo, né, na caixa de correio, ó, você agora tem que servir a Deus, né? Porque o Deus é aquele que fez o milagre na minha vida, então você agora daqui para frente, eu compartilho esse milagre e você vai ter que servir. Não é. Porque a palavra fala que não é por força, nem por violência, mas é pelo Santo Espírito. Mas o que nós precisamos fazer? Precisamos testemunhar desse Deus. Porque aquele Deus de ontem é de hoje presente e será eternamente. Então é Ele que vai fazer, que fez a diferença na vida de Daniel e vai fazer a diferença na nossa vida. E lá no versículo 23 diz assim, ó, então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova, e assim Daniel foi tirado da cova, e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em seu Deus, né? O rei, a narrativa do rei aqui, não achou ferimento algum, porque ele havia confiado em seu Deus. E lá no versículo 25, ele diz assim, então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra, paz seja convosco, multiplicada, promulgando um decreto pelo qual, em todo o domínio do seu reino, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel. Né? Então, como eu falei, nada é por força nem por violência, mas ele viu o tamanho do poder de Deus, o poder miraculoso de Deus, que aquilo impactou o rei. E ele queria, pelo menos na força, ele queria que todas as pessoas fossem impactadas. Mas realmente não é na força, né? Mas é no poder do Senhor.
Então, que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a minha vida, e você possa pensar e meditar nessa palavra. Que mesmo em meio à dificuldade, em meio às adversidades, né? Que você possa ser difamado. Você lembre que há um Deus que está no controle de todas as coisas. E é por Ele, para Ele são todas as coisas. E é aquele que pode fazer a diferença na sua vida e na minha vida, em todos os momentos, principalmente nos momentos de adversidade. Graça e paz.